Oi, gente. Eu vou começar uma série de 5 lições referente ao tema fé. Então, se você está passando por uma situação complicada, difícil, que não sabe como sair, assiste esses vídeos que talvez te ajude, tá bom? Meu nome é Sandra Rocha, sou dona do canal Uma Mulher com um Chamado. Toda segunda-feira tento postar um vídeo relacionado à área cristã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assim você passa a receber, ouvir algumas coisas que eu compartilho, coisas minhas, coisas da palavra de Deus. E aquele sininho que está embaixo, se você ativar, você vai ficar sabendo toda vez que eu posto um novo conteúdo lá no canal, tá bom? Então, a proposta das 5 lições é a seguinte: a cada segunda-feira eu vou postar uma história diferente relacionada com fé. Uma história em que Jesus estava envolvido. A história de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, começando do versículo 46 até o 52. Então, eu vou dar um pano de fundo para você entender um pouquinho da história. Ou seja, eu vou contar o que estava acontecendo naquele momento para você poder entender o que realmente como que foi a questão aí da fé ser trabalhada. Jesus já estava no final do seu ministério, ou seja, ele já estava falando da morte, da sua ressurreição. E ele estava indo, caminhando com a multidão, ensinando, estava a caminho de Jerusalém, que já seria o momento em que ele iria ser preso, crucificado, morto, né, e ressuscitado. Então, ia acontecer esse período. E nesse caminho do caminho de Jerusalém, ele tinha que passar por uma cidade chamada Jericó. Nesta cidade morava um senhor, um homem, não sei a idade, a Bíblia fala, o nome dele é Bartimeu, diz que ele era cego. Então, este homem vivia pedindo, dependendo que os outros lhe dessem alguma coisa para comer, para vestir. Ele não, acho que naquele lugar não tinha muito trabalho para um cego, né? Devia já ser difícil um trabalho para uma pessoa normal, imagina para um cego. Então, o fato é que esse homem vivia em alguns cantos da cidade pedindo esmolas, né? Então, ele ouviu, alguém falou, que Jesus estava ia passar por ali. Então, Bartimeu ficou atento àquela novidade. Não só porque era algo novo, era algo diferente, mas ele sabia que aquele homem que estava a caminho, iria passar por ali, tinha um poder de restaurar coisas quebradas, né? Restaurar vidas, ressuscitar mortos. Então, com certeza, o Bartimeu já tinha escutado o que Jesus já tinha feito por ali. Né? É um senhor lá da cidade de Nazaré, o Nazareno, ele faz isso, faz aquilo. Então, provavelmente, Bartimeu sabia disso. Então, o que Bartimeu fez? Ficou atento ao que Jesus, ao passado Jesus ali com a multidão. Então, certa hora, e Jesus já estava passando, né? Acredito que Jesus já estava finalizando, e ele estava à beira da estrada sentado, porque o texto afirma isso, estava na beira da estrada sentado, provavelmente esperando que Jesus o visse, ou ele, né, pudesse ver Jesus. Mas uma multidão é uma multidão. É difícil você chegar até aquela pessoa que a multidão está em volta dela. E ainda mais cego, né? Não sabia para que lado ir. Provavelmente, com certeza, Jesus não tinha um megafone, não tinha nada. Então a voz dele talvez até se perdesse em meio à multidão
e só aqueles que estavam em volta que podiam ouvi-lo. Mas aquele homem, ele sabia que ele tinha aquela oportunidade e ele não queria perdê-la. A oportunidade de se encontrar, como ele mesmo falou, o filho de Davi. Então, quando ele ouviu a multidão se aproximando e Jesus já ia passando, então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Em outras palavras, socorro, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Jesus, ele escuta além das nossas palavras. Ele entende além do que a gente consegue expressar. Ele entende a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. E eu acredito que naquele momento Jesus não só ouviu a voz dele, mas Jesus também entendeu todo o contexto, tudo que envolvia a vida daquele homem e a crença dele no Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala filho de Davi. Quando se fala filho de Davi, há profecias, que Deus prometeu a Davi, que o Messias, que o rei de Israel viria da família dele. O reino de Davi nunca ia acabar, porque o Messias, o rei eterno, iria sair da família dele. Então, esse homem chamado Bartimeu, ele afirmou isso: você é o Messias, você é aquele que vem da família de Davi. Então, ele, no seu íntimo, ele expressou quem era Jesus, de fato e de verdade. Então, Jesus manda e manda chamá-lo. E alguns discípulos foram até aquele homem e, ora, vem que ele está te chamando. Ele vai resolver o teu problema. Então, quando ele ouviu aquilo, ele levantou de um pulo, de um salto, jogou a capa dele longe e saiu, É agora que eu resolvo o meu problema. Então, chegando até Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça para você? Mestre, eu quero ver de novo. Então, aquele homem já tinha visto, já não era cego de nascença, Ele queria ver de novo, queria enxergar de novo. Provavelmente retomar a sua vida. Não sei se ele tinha família ou não, mas até o texto fala o nome do pai dele. Eu digo família no sentido de esposa, filhos. Então, Jesus fala: a tua fé te salvou. Vai, Então, aquele homem foi curado. A sua cegueira, os olhos foram abertos novamente. Mas Jesus não se preocupou só com o exterior, com o físico dele. Jesus se preocupou com a coisa principal dele, a salvação dele. Porque nessa vida a gente é uma vida passageira. A gente vive o quê? 70, 80 anos, 90 anos, e olhe lá. Mas a próxima vida é eterna, é para sempre, não tem fim. Então Jesus se preocupou com isso. A tua fé te salvou. Salvou do quê? Salvou da morte eterna. Salvou de viver para sempre longe de Deus. Então Jesus se preocupou com isso. Jesus se preocupa com você e comigo ainda nos dias de hoje. Não só com o nosso físico, mas com o nosso espiritual. Se a gente está bem espiritualmente, bem que eu falo, em comunhão com Deus, em comunhão com Ele. Se a gente tem já essa ligação de pai e filho, Ele se preocupa com essas coisas. Então, quando ele chega até a pessoa, até você, Ele não vem só com o propósito de restaurar
restaurar alguma coisa do nosso físico, mas acima de tudo, de restaurar o estado em que a gente está no momento, né, de restaurar aquela comunhão que nós perdemos quando, desde que Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus. Então houve uma separação. E Jesus tem todo o interesse em restaurar, tanto que ele, né, se tornou homem, assumiu a forma humana e morreu, ressuscitou, para que a gente tivesse acesso novamente a Deus. Então, se você está com um problema assim, difícil, não sabe para onde ir, para quem pedir ajuda, vai até Jesus. Ele está lá no céu, está presente. A Bíblia diz que lá no finalzinho de Mateus, ele subiu aos céus, nos evangelhos fala, né? Que ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E ele está lá, pronto a nos ajudar. Basta só pedir ajuda, basta crer. A tua fé te salvou. O que você quer que eu faça? Eu quero que eu veja, quero ver de novo. Então, por causa da tua fé na minha pessoa, em saber quem eu sou, eu não só te curo, eu não só te liberto da escuridão física, mas a espiritual também. Aí a Bíblia diz que aquele homem passou a enxergar e a seguir Jesus. Como Jesus já estava indo a caminho de Jerusalém, seria morto, e crucificado e ressuscitado. Então, provavelmente aquele homem conseguiu ver tudo isso e testificar e passar adiante. Então eu deixo para você isso. Se está difícil, vai para Jesus que ele resolve. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.